Um bom dia a você, caro amigo, cara amiga. Agradecemos que nos permite chegarmos até o teu lar em mais uma celebração virtual. Durante este mês de agosto, ainda será desta forma. Neste mês, vamos nos preparando para retornarmos às nossas atividades presenciais no mês de setembro. Com carinho, quero te saudar com as palavras do lema desta 9ª semana após Pentecostes. Jesus Cristo nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Palavras que demonstram o carinho e o amor de Deus por aqueles que ouvem a palavra e assim recebem a promessa de ter morada junto ao nosso Deus misericordioso. Hoje, em nossa liturgia, nós teremos a participação dos nossos confirmandos do 2º ano, das comunidades aqui de Porto Xavier e da comunidade da Linha Lavina. Uma celebração preparada com muita dedicação e com muito carinho para você. Iniciamos cantando Meu Irmão, Tu Precisas Falar com Jesus. Essa tua solidão, Ele faz o convite, Ele espera por ti, não o buscarás em vão. Ele estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua dor. Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual seu fardo for. E podemos de noite Jesus procurou, com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. Madalena não pôde ao mestre falar, de vergonha e dor chorou, compreendendo a linguagem do coração, o Senhor lhe perdoou. Os discípulos todos, com Pedro e André, homens vários, qual tu e eu, recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo o chamado seu. Só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás, rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas ter comunhão, convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão.
Celebramos em nome do nosso Trino Deus, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. O apóstolo Paulo nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, reconhecemos a nossa situação de pecadores, confessemos os nossos pecados para recebermos o perdão do nosso Deus. Deus, Senhor onipotente, Pai misericordioso, eu, pobre e mísero ser humano, confesso-te todos os meus pecados e iniquidades que cometi em pensamentos, palavras e ações, e com os quais, a qualquer hora, causei a tua ira, merecendo teu castigo temporário e eternamente. Todos eles, porém, me oprimem, e deles me arrependo, de todo o coração. Suplico-te pela tua infinita misericórdia e pela inocente e amarga paixão e morte de teu Filho Jesus Cristo. Queiras compadecer-te de mim, pobre ser humano pecador, e perdoar-me de todos os meus pecados e conceder-me benignamente para melhorar a minha vida a força de teu Espírito Santo. Amém. A palavra da graça e absolvição nos diz, conforme o salmista: na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou de toda angústia. Assim, anuncio a todos que se arrependem sinceramente o perdão dos seus pecados. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus Todo-Poderoso ouve o nosso clamor e por isso, com toda confiança, contemos a Deus as nossas aflições e as dores deste mundo. Ó Deus, queremos trazer diante de tua face as dores deste mundo. Trazemos nossos próprios medos e angústias, mas não nos esquecemos de nossos irmãos e irmãs que estão afora e sofrem com algum tipo de dor, de abandono e miséria, das muitas pessoas em sofrimento e em desespero, que são também criaturas de Deus e necessitam da sua misericórdia. Suplicamos pelas pessoas que vivem na escuridão, são escravizadas pelo medo, pela escuridão da ignorância, por ameaças, pela fome, pelo desemprego, pelos diversos tipos de drogas, por seus problemas não resolvidos, pelas pessoas doentes, seja pela Covid-19 ou outra enfermidade, pelos remorsos e rancores. Por isso, suplicamos: tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Suplicamos, ó Deus, pelos casais e pelas famílias que vivem em confrontos, pelas famílias enlutadas. Deus, coloca-nos em sua disposição para sermos apoio solidário às pessoas que são vítimas. Que o Senhor esteja ali com elas, ali onde elas se encontram. Que seja em nossa família, comunidade, cidade, nosso município, estado, país e mundo. Dá-lhe, Senhor, a felicidade, a paz e vida digna. Nossa mente, nosso coração, nossas palavras, nossos sentimentos devem estar voltados para além daquilo que e aqueles que estão à nossa volta. O mundo distante também geme e sofre por causa de tuas dores. E, estando distantes, muitas dessas dores, nós, com nossas próprias mãos, não podemos aliviar. Mas Deus pode. A nós cabe clamar a Deus
para que Ele mesmo olhe para nossas dores e as alivie. Por isso, suplicamos. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. O salmista nos diz que eles agradeçam ao Eterno o seu amor e as coisas maravilhosas que Ele fez por nós, pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Deus, dê misericórdia, tu que tens conduzido e cuidado do teu povo ao longo da história. Por isso te pedimos, inclina os teus ouvidos para as nossas preocupações. Guia-nos com a tua mão poderosa para que sejamos fiéis testemunhas do teu amor por onde quer que andemos. Que tenhamos sempre um coração que arde ao ouvir a tua voz e que ele nos faça perceber as dores e dificuldades daqueles que estão ao nosso lado. Na certeza de que tu estás sempre conosco, guardando-nos de todo mal, entregamos todas as nossas dúvidas e incertezas em tuas mãos. Ensina-nos a confiar em ti, faze de nós verdadeiros discípulos e discípulas de teu Filho, que nos ensinou a ouvir a tua palavra e a servir uns aos outros e umas às outras. Confiantes te pedimos isso em nome de teu amado Filho, pelo poder do Espírito Santo, que vive e governa agora e sempre. Amém. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nos preparamos a ouvir a palavra cantando Estou pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer. Faz-me servir-te melhor. Deixe meus dias de amor. Transborda em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração. Dirige o meu caminhar. Fala, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Todo meu ser te ouvirá. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, compre comida e comam. Venham e compre leite e vinho, que é tudo de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento e terão comidas gostosas. Escute-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Bem-aventurados os que ouvem e creem na palavra do Deus eterno. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia.
Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo venha e permaneça contigo. Caros amigos, amigas, as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas. Elas desejavam ouvir uma palavra de ânimo e de esperança. Elas estavam famintas pela verdade, pelo Evangelho. Souberam que havia um pregador e depois descobriram que era o próprio Filho de Deus. Essa multidão se reúne para ouvir Jesus. Certamente, estas pessoas são tocadas por esta palavra de libertação e salvação. Elas vão sair dali com seus pensamentos bem diferentes do que quando chegaram. Esta palavra tocou a sua alma, trouxe alento para o seu espírito. No entanto, a novidade deste pregador é que esta palavra não é apenas para ficar guardada para si mesmo. Esta palavra traz sinais externos, traz frutos, traz mudanças. Com o encerramento da pregação de Jesus, chega o momento das pessoas retornarem para suas casas. Algumas pessoas tinham vindo de longe, tinham percorrido uma grande distância. Mas Jesus percebe que aquelas pessoas estão de barrigas vazias, estão também com fome de alimento. Como resolver este problema?
A fome sempre foi uma grande preocupação do ser humano. Inclusive, a fome é o motivo do deslocamento do povo de Deus no Antigo Testamento. Foi devido à fome que Jacó precisou sair com a sua família para ir até o Egito. E um tempo depois, Moisés sai da escravidão do Egito e vai para a terra prometida que emana leite e mel. Em nosso texto, os discípulos queriam enviar aquelas pessoas para suas casas. No entanto, Jesus percebe que é necessário algo bem concreto. Mas como alimentar uma multidão tão grande? Os discípulos constataram que o custo para alimentar toda esta multidão seria muito elevado. Como alimentá-los? Em nosso texto, os discípulos fazem um levantamento do alimento que tinha ali. E eles constataram que um menino tinha 5 pães e 2 peixes. E a conclusão do texto é que todos se alimentaram bem, mais de 5.000 pessoas, e ainda recolheram 12 cestos de pedaços de pães. Como explicar? Algumas Bíblias se referem a este texto como a multiplicação dos pães. Este título traz um caráter milagroso. Realmente, cremos que Jesus tem poder para fazer milagres, para multiplicar pães através do poder de Deus. Amigos, amigas, vocês lembram de um mágico chamado Mr. M? Que na realidade ele revelava como eram feitos os truques. Ele, com isso, acabou tirando a magia das mágicas. Ele revela que todo truque tem uma explicação lógica, tem uma explicação científica. Jesus realmente realizou milagres pelo poder e em nome de Deus. Mas não é em todas as situações que Jesus concorda em usar o poder, usar o milagre, principalmente em relação ao alimento. Lembremos da tentação de Jesus, quando ele estava 40 dias no deserto, passando necessidades, passando fome. Então, Satanás chegou e pediu: transforme estas pedras em pães. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que proceda da boca de Deus. Jesus quer deixar claro que alguns milagres podem ser enganação, pode ser uma tentação para a nossa fé. Mas como explicar? Hoje em dia, quando viajamos, encontramos muitas lancherias, restaurantes, a cada poucos quilômetros ao longo das rodovias. No passado, não era bem assim. Para uma viagem mais longa, era necessário levar um lanche junto. Uma explicação pode ser, a partir do exemplo daquele menino, mais pessoas colocam seus alimentos para partilhar com aquele grupo, como se fosse um grande piquenique. Um fato importante é que ainda sobraram 12 cestas. Não é dito o que é feito com todos estes pães que sobraram. Mas imaginemos como nossos cultos de ação de graças, cujos produtos são destinados para hospitais, creches ou entidades com trabalhos sociais. Em relação a esse texto, eu quero lembrar 4 aspectos. O primeiro, a bênção ao alimento. A importância da oração antes das refeições, como uma forma de reconhecimento que é da mão de Deus que vem a nossa capacidade de trabalhar, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, nosso ânimo e nossa esperança.
É Deus que concede tudo em sua infinita bondade. Em segundo lugar, o pão nosso de cada dia tem um significado maior, conforme a explicação de Martim Lutero no quarto pedido do Pai Nosso, que nos diz: tudo o que se refere ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, meio de vida, dinheiro e bens, marido e esposa íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Tudo isso faz parte do pão nosso de cada dia. O terceiro aspecto, a situação de pessoas que não têm o seu alimento diário. Em especial neste tempo de pandemia, em que muitas empresas, muitos comércios, muitas fábricas que estão demitindo muitos funcionários e com isso perdem também a sua renda, o seu sustento, o seu ganha-pão. A preocupação com as pessoas que não têm o seu alimento diário. Por isso, a necessidade de ser solidário, auxiliar aqueles que passam necessidades, que passam fome. O quarto aspecto, o alimento para saciar a fome do nosso corpo é importante, mas também o alimento para a nossa fé, para a nossa esperança, o alimento para a nossa alma. Por isso, a necessidade da leitura bíblica, da oração, da celebração, para que o Santo Espírito de Deus possa estar agindo em nós. Caros amigos, amigas, para concluir, que Deus não pare de multiplicar o alimento, para que não falte o pão nosso de cada dia, e que nós saibamos agradecer a Deus e também possamos, como gesto de gratidão, repartir e auxiliar aqueles que necessitam o seu alimento de cada dia. E então sentiremos a bênção de Deus, nos protegendo, nos guiando por este mundo, permeado de tantas trevas, que Ele nos mostra a sua luz, nos mostra o caminho da salvação. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Maravilhoso Deus, gratidão porque Tu não te escondes de nós,
mas nos educas na fé e vida pela tua palavra, encarnada em Jesus Cristo. Gratidão por tua comunidade e movimento edificador do Espírito Santo. Obrigado por tudo o que aconteceu neste culto. Graças te damos, querido Deus. As famílias e os grupos de comunidade oram todos os dias. Deus, em tuas mãos nós confiamos as intercessões de tua comunidade. Pedimos em favor das pessoas necessitadas, por aquelas que estão sendo enganadas com a propaganda e de desperdício. Queremos ainda, de forma especial, interceder pelos casais em conflitos, pelos pais que têm dificuldades de se entenderem, pelos conflitos entre irmãos e irmãs, pelos conflitos comunitários, pelos conflitos na rua, no trabalho e em qualquer outra parte em que as pessoas se agridem, se traem, se machucam, se magoam. Ajuda-nos para que possamos conversar com elas, pegar na sua mão, ajudá-las a levantar os olhos, perguntar em que podemos ser solidários. Por isso, intercedemos. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Consola as pessoas e famílias enlutadas. Cuide bem das doentes, anima os agentes e os cuidadores de saúde das pessoas doentes. Esteja presente pela ação do teu Espírito no cotidiano de todas as pessoas que exercem autoridade para que estejam ao serviço da vida das pessoas. Na criatividade e ânimo ao presbitério para trabalhar e enfrentar as questões de fé e vida de fé de tua igreja. Em suas atividades, capacita com teu Espírito Santo os ministros e as ministras da tua igreja. Dá coração aberto e sensibilidade para percebermos a importância da reconciliação contigo e com as pessoas e todo o ambiente ao nosso redor. Tudo mais que o mundo e nós necessitamos para concretizar a reconciliação, solidariedade, vida e salvação. E tu bem sabes do que necessitamos, por isso intercedemos. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Oremos como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos algumas comunicações, em especial a correspondência do Conselho Sinodal, que aconteceu a sua reunião no sábado, dia 25 de julho. Esta correspondência nos diz: estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, saudamos vocês com as palavras do Antigo Testamento das senhas diárias de hoje. É o Senhor quem dá sabedoria
A sabedoria e o entendimento vêm dele. Provérbios 2, versículo 6. Com esta palavra desejamos que a paz e amor de Deus esteja com todos e todas. Em continuidade ao monitoramento, ao avanço do novo coronavírus, o Conselho Sinodal do Sínodo Noroeste Rio-Grandense esteve reunido no último sábado, dia 25 de julho, para avaliar a proposta da Comissão Sinodal de Retorno às Atividades e aprovou por unanimidade o que segue. Todas as atividades presenciais seguem canceladas durante o mês de agosto, por motivo do grande aumento da Covid-19 em nossa região. Estabelece o provável retorno dos cultos para o mês de setembro. Demais atividades deverão retornar paulatinamente posteriormente. No dia 18 de agosto, a Comissão de Retorno às Atividades estará se reunindo novamente para fazer uma avaliação da situação e encaminhar o protocolo de retorno aos cultos. Reforça o pedido de que todas as comunidades, paróquias, ministros e ministras intensifiquem a conscientização dos nossos membros para os devidos cuidados com a saúde e com a vida, usando máscara sempre quando saírem de casa, mantendo o distanciamento de 2 metros entre as pessoas e higienizando as mãos seguidamente, pois somente teremos condições de retornarmos com segurança aos nossos encontros presenciais quando todos estes cuidados forem observados. Continuamos, como Igreja de Jesus Cristo, comprometidos com a saúde e a vida de todas as pessoas, que é o maior presente que recebemos das bondosas mãos de Deus, sendo o que tínhamos, assim na correspondência, Wilson Emílio Tilke, pastor sinodal, Írio Grings, presidente do Conselho Sinodal. Caro amigo, amiga, a bênção do nosso Deus sobre a tua vida. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejamos a ti um abençoado domingo, uma ótima semana. Fique na paz do Senhor. Amém.